Diz assim, olha, versículo 15, Lucas 14, a parábola da grande ceia. Eu quero chamar essa mensagem de chega de desculpas. Como é o nome dela? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: vai pelos caminhos e atalhos e faça o que, gente? Obriga a todos entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Meu Deus, em nome de Jesus, este é o momento mais importante da reunião. O momento em que o Senhor fala com a igreja, o momento em que o Senhor se comunica, o momento em que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer trazer novo nascimento, que o Senhor quer trazer consciência. E é justamente neste momento onde Satanás mais trabalha. Então, meu Deus, desde agora nós te pedimos que o Senhor venha bloquear aqui a ação do mal, para que todo o teu povo, meu Deus, possa entender o teu recado nessa noite. E que essas pessoas, meu Pai, possam hoje tomar uma decisão, e essa decisão venha mudar a história de suas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem digam amém. Graças a Deus. Pode sentar, gente, por favor. Você sabe, eu descobri que no passado, na época de Jesus, quando uma pessoa ela dava uma ceia, quando ela dava um banquete em casa, então o que se fazia? Obviamente que quando, por exemplo, quando alguém vai se casar, ela manda o convite antecipado, para que o convidado se prepare para aquele dia, não é assim? Tem que se preparar para o dia. Então, quando alguém ia dar um banquete, o que ele fazia? Ele avisava o convidado, então o anfitrião, o dono da festa, avisava o convidado que dia seria a festa, mas ele não falava qual seria a hora. Falava: olha, vai ser tal dia, por exemplo, hoje quarta-feira, olha, vai ser quarta-feira. Depois eu peço para o meu servo avisar que horário vai ser, porque os convidados eram todos próximos, não tinha ninguém de longe mesmo, era tudo perto. Então rapidamente ele passava avisando o horário, embora que o povo já sabia que a maioria dessas ceias eram feitas à noite, no cair da tarde. Então todo mundo já se preparava para o cair da tarde. Você leu comigo aqui que um homem, ele deu uma grande ceia. Este homem representa Deus. Ele convidou, ele pediu para um servo dele sair anunciando o horário que seria esta ceia. Ele já tinha convidado antecipadamente para o dia, portanto, todo mundo que já sabia o dia já deveria estar o quê? Preparado para aquele dia, só estava esperando para saber o horário certo da ceia. Então, o servo saiu de casa em casa dizendo: olha, a hora da ceia vai ser, por exemplo, 18 horas. Olha, o meu senhor mandou dizer que a hora da ceia vai ser tal horário. Mas ele já ia na casa das pessoas que já tinham sido convidadas, que já sabiam que aquele era o dia da ceia. Então era só mesmo para a pessoa estar no horário adequado. Isso era feito até
pelo fato do dono da festa saber quantas pessoas iriam na festa, para ele preparar comida nem de menos para não faltar, ele não passar vergonha, e nem de mais para sobrar e ser desperdício. Então ele tinha que saber quantas pessoas estariam naquela festa. Então por isso que convidava-se antecipadamente. Mas para surpresa dele, quando o servo começou a chamar essas pessoas, o que elas começaram a fazer? Boa noite, gente. Começaram a dar desculpas, porém elas já tinham sido avisadas antecipadamente. O servo só veio dizer o horário. Todo mundo sabia que aquele dia era o dia da ceia, que aquele dia era o dia da festa, aquele era o dia. Engraçado que a primeira desculpa de um foi a seguinte: não, eu comprei um terreno e eu vou ter que o quê? Eu vou ter que vê-lo de perto. Mas você vê como que são as coisas? Primeiro, numa época em que não tinha luz, como é que você ia ver um terreno de noite? Não é mesmo? A hora da ceia é no cair da tarde, está anoitecendo. Ó, desculpa esfarrapada do camarada, olha, avisa lá para ele, pede perdão, por favor, mas não vai dar não, fala para ele que eu comprei um terreno e eu vou ter que experimentar, vou ter que ver o terreno de perto. À noite ele não vai conseguir ver nada. Segundo, ninguém compra um terreno sem primeiro o quê? Sem primeiro ver. Senão você vai comprar o quê? Gato, o lebre não vai poder reclamar, você não foi ver, você não conferiu de perto. Então você vê que uma desculpa sem nexo. Ele sabia que aquele era o dia. Ele deu uma desculpa. Aí ele foi para o segundo. Qual foi a desculpa do segundo? Ih, rapaz, avisa lá que eu comprei 5 juntas de bois, 10 bois. Fala para ele que eu vou ter que experimentá-los. Conversa fiada, meu Deus. Como é que você vai comprar uma coisa sem primeiro experimentar? Você já imaginou um camarada comprar um carro sem primeiro fazer um test drive? É ou não é? Ainda mais se for usado, a junta de boi já era usada. Como é que você vai comprar uma coisa sem primeiro ver, testar, ver se não tem defeito nenhum, se não tem doença nenhuma, se não tem problema nenhum, está tudo direitinho nos conformes, para depois você ir lá e confirmar a compra. Não, ó, vale a pena eu comprar isso. Então eu primeiro vi, eu primeiro testei e eu cheguei à conclusão, vale a pena comprar. Mas não, olha, avisa ele que eu comprei já a junta de bois e agora eu estou indo experimentar. E justamente na hora da ceia. Não é uma realidade? E o terceiro, qual foi a desculpa? E eu me casei, rapaz, avisa lá que eu me casei e eu preciso conhecer o produto mais de perto. Avisa lá que eu casei, agora eu vou ter que ficar com a minha esposa. Pô, pera lá, meu Deus do céu. Data de casamento, camarada que esquecer que a data do casamento é aquele dia, ele não sabia que ia casar naquele dia, então já deveria ter falado o quê? E esse dia não dá porque é o dia do meu casamento, não dá não, fica para uma próxima. Mas é interessante que essa parábola, Jesus está falando da parábola da grande ceia, e ele estava numa ceia. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ele estava dentro de uma casa, ele foi convidado para um banquete, e no começo do capítulo 14, você vai ver Jesus falando sobre os primeiros lugares. Ele fala assim, olha, quando você for convidado para uma festa, não vá sentar lá na frente, ele falando, porque pode ser que o dono da festa peça para você se retirar e uma outra pessoa se colocar no seu lugar, você vai ficar envergonhado. Então espere primeiro o quê? Ser chamado. Então ele começou a dar algumas dicas, e daí ele entrou aqui nessa parábola da grande ceia, justamente porque ele falou assim, olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus. Um homem falou isso, bem-aventurado que comer pão no reino dos céus, porque na cabeça dos judeus, comer pão no reino dos céus era o seguinte, quando a pessoa morresse, então a alegria dela seria ir para o céu e sentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Então o ditado popular para o judeu era o seguinte, quando o camarada morre ele é bem-aventurado, porque ele já não vai participar de uma ceia aqui embaixo, mas ele vai sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jesus entrou na parábola para mostrar para ele que ele estava enganado. Não, filho. Na verdade, um homem deu uma grande festa, uma grande ceia, e já convidou as pessoas certas para essa ceia. O problema é que geralmente quando uma pessoa é convidada para essa ceia,
ela não entende ou ela rejeita esse convite. Você que evangeliza, você sabe disso. Tem gente aqui que quantas e quantas vezes você foi falar de Jesus para alguém e você teve que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes para aquela pessoa dar atenção ao que você estava dizendo, e só deu atenção porque ela estava no fundo do poço sofrendo. É verdade ou é mentira? Nós, quantas vezes nos convidaram? 1, 2, 3, 10, 50, e nós também demoramos quanto tempo para vir para essa grande ceia, para o reino de Deus, para comer pão no reino dos céus, vamos colocar dessa maneira, entrar no reino de Deus. Não é uma realidade? Às vezes nós atendemos pessoas aqui na igreja que elas dizem assim: olha, eu já assisti ao programa de vocês há 2 anos, 3 anos, e olha quanto tempo demorou para ela o quê? Tomar uma atitude de vir. Eu atendi uma senhora certa ocasião, até foi em Porto Alegre, uns 8, 7 anos atrás, e ela me disse assim: eu já ouvia o Bispo Macedo há 20 anos na rádio. Todo santo dia eu ligava a rádio, eu ouvia o Bispo Macedo, mas demorou quanto tempo para vir? 20 anos, e se ela tivesse morrido, meu Deus do céu? Você está entendendo? Então você vê a parábola da grande ceia. Deus foi quem deu a ceia. Ele mandou os seus servos convidar, os pastores, os obreiros, nós que fazemos parte do reino de Deus, convidar as pessoas para fazerem parte desse reino de Deus, para comerem pão no reino dos céus de fato e de verdade. Esse pão não é o pão físico, mas é o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. É o motivo da Santa Ceia que nós vamos participar agora. Ou seja, em outras palavras, você se envolver com Jesus. Então ele dá este convite tanto para a gente trazer as pessoas até Jesus, quanto para nós nos convertermos. Preste atenção que esse é o ponto fundamental. Porque o convite à parábola da grande ceia não é só para trazer quem está lá fora aqui para dentro, mas é principalmente para quem está aqui dentro e ainda não entendeu o que é o convite da grande ceia. Para quem ainda não entendeu o que é o convite para a salvação. Para quem não entendeu ainda o que é abandonar as coisas erradas, virar as costas e acreditar que naquele dia, naquela hora, naquela reunião, naquele lugar, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Ele quer entrar dentro de você, é o que Ele quer fazer hoje. Amém, gente? Mas toda vez que a pessoa recebe um convite para se converter, toda vez que ela recebe um convite para abandonar o pecado, toda vez que ela recebe um convite para ter um compromisso mais sério com Deus, que é entrar no reino de Deus, o que acontece? Sempre tem alguma coisa mais importante na vida dela. Sempre tem alguma coisa mais importante. Ou é o terreno que ela tem que ver, é mais importante do que o convite que ela recebeu para uma salvação. É algo que ela venera, que ela admira e que tornou-se mais importante do que o convite para comer o pão no reino dos céus, a salvação. É a junta depois que ela foi experimentar. É o casamento que se tornou mais importante do que a salvação. Sempre tem uma coisa na frente de Jesus, sempre tem uma coisinha à frente da salvação, e ela sempre vai dando essas desculpas. Não, mas espera lá, eu ainda não me batizei nas águas por causa disso. Olha, eu não participo da Santa Ceia por causa daquilo. Olha, eu ainda não me entreguei 100% por causa daquilo outro. Mas até quando, meu Deus, nós vamos ficar dando desculpas para Deus, para não entrar de uma vez por todas no reino dos céus, para mergulhar de cabeça e dizer: a partir de hoje a minha vida é Jesus? Eu vou dizer para você quando eu me converti. Posso falar? Eu já frequentava a igreja, era do grupo jovem, mas ia na igreja só por causa das menininhas. Não é verdade. Ia na igreja por causa das menininhas. Vinha uma menina bonitinha, ia na igreja. Um dia um pastor sentou comigo e falou assim: ó, senta aqui, rapaz. Igreja pequena, todo mundo conhece todo mundo. Aí o pastor, era até um pastor auxiliar da igreja, mas ele era casado. Ele falou: senta aqui, pastor Gilberto. Lembro dele, eu nunca mais ouvi falar nele. Talvez esteja até me assistindo agora. Aí ele falou assim: rapaz, sabe por que você não se converte? Porque você não sofreu na vida. E começou: você nunca foi preso, nunca apanhou da polícia, nunca passou por isso, por aquilo e tal. E eu fui só diminuindo no banco assim. Mas vou te dizer uma coisa, na hora eu fiquei com raiva. Mas depois você começa o quê? Pensar. Você para pensar.
Vou te dizer uma coisa: se ninguém mexer com você, você nunca vai se converter. Se ninguém for sincero com você, você nunca vai sair do lado de lá e vir para o lado de cá. Você nunca vai comer o pão no reino dos céus. Se ninguém for sincero com você, se não tiver um pastor para pegar mais pesado, nunca você vai ser alguém no reino dos céus. Então é melhor que você me odeie, mas depois você vai me amar porque você foi salvo, pelo menos. Amém, gente? Então aquilo que ele falou comigo, mexeu comigo. A primeira reação foi raiva, mas depois comecei a pensar, pô, ele tem razão. Ele tem razão. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou numa igreja? Estou frequentando uma igreja para quê? Quem vem numa igreja já sabe que igreja é a casa do quê? De Deus. Se é a casa de Deus, é porque quer alguma coisa com quem? Com Deus. Se você vai numa casa de carne, você vai lá para quê? Para orar? Você vai lá para quê? Para comprar carne. Quem entra numa casa de carne sabe que lá é para comprar carne. Ora, quem entra numa casa de prostituição sabe que lá é o quê? Um lugar para se corromper, para se prostituir. E quem entra na casa de Deus sabe que aqui é um lugar para invocar quem? Ah, Deus, você já parou para pensar o que você está fazendo aqui dentro? Você já parou para pensar? Ou será que ainda você está nessa? Não, mas olha, eu ainda não me entreguei 100% porque eu tenho aquela junta de bois ali, ó. Eu ainda estou apegadinho a ela. Não, eu tenho aquele terreno ali, ó. Tem esse casamento. Não tem desculpa no reino de Deus. Ou é, ou não é. Bem-aventurado é o que comer pão no reino dos céus. Não aquele que comprou juntas de bois ou o terreno ou se casou. Bem-aventurado é o que comer pão no reino dos céus. E não é pão com Abraão, Isaac e Jacó. Não, é você estar sentado à mesa com Jesus. Santa ceia é você sentar à mesa com Jesus. Amém, gente? Você e ele têm intimidade pertinho. Saber quem ele é e ele saber quem você é. Amém, gente? Quem está me entendendo, levante as mãos. Abaixe e acorde quem está dormindo. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, em outras palavras, aquele chacoalhão que ele me deu fez eu parar de dar desculpas para Deus. Até na Santa Ceia, às vezes é como uma pessoa diz assim: eu não vou participar da Santa Ceia porque eu ainda estou fazendo coisa errada. Mas por que continua fazendo coisa errada? Porque não decidiu mudar. Então, até quando vai passar a Santa Ceia, ela vai aceitar não participar da ceia porque está fazendo coisa errada? Tem que tomar uma decisão de uma vez por todas. Ou é, ou não é. Estou pegando pesado? Está ficando com raiva de mim? Então, Deus te trouxe para cá porque Ele não quer que você seja um frequentador da Universal. Ele quer que você venha comer pão no reino dos céus, que você conheça Jesus mais de perto. Assim como só come na sua mesa quem é íntimo de você, só come pão no reino dos céus quem é íntimo de Deus. Na época de Noé aconteceu a mesma coisa. Noé começou a convidar todo mundo e falar para todo mundo que ia chover. O que as pessoas faziam? A Bíblia diz: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas ninguém dava crédito ao que Noé estava falando. O servo foi chamar todo mundo e cada um foi dando uma desculpa e não deram crédito. O rei se indignou, o dono da festa falou: faz o seguinte, vai lá pelos becos, pelas ruas e chama os aleijados, os coxos, os moribundos, manda eles virem aqui para a minha festa. Quem é que você encontra nos becos e nas ruas? Pode falar. Tem outro microfone aí, não? Tem? Vê se tem. Se você for agora nos becos mais escuros aqui do centro, quem que você vai encontrar ali? Os executivos fechando negócios? Ah, não. Cadê o microfone? Cadê? Leva para esse. Quem que encontra nos becos, nas ruas? Viciado, drogado. Quem mais? Aqui, minha senhora. Quem que encontra nos becos e nas ruas? Prostitutas, coisas ferradas. Isso aí. Viciado, drogado, prostituta, gente abandonado, morador de rua. Não é uma realidade? Mas é esses, doentes, é esses aí que Jesus disse: eu vim buscar aquele que está perdido, eu vim buscar aquele que ninguém quer nada, em outras palavras. Sabe por quê? Porque a prostituta, o viciado, o maconheiro, o prostituto, aquele que é morador de rua, ele não tem terreno para se preocupar, ele não tem casamento para se preocupar, ele não tem junta de bois para se preocupar. Então é muito mais fácil ele atender o convite da salvação. Ele não tem prioridade nenhuma. Entende onde eu quero chegar?
Então, se eu não me colocar nessa condição, Jesus é prioridade. Eu sei que eu tenho tantas coisas para resolver, meu Deus. Eu tenho as minhas juntas de boi para resolver, eu tenho meu terreno para resolver, eu tenho meu casamento para resolver, mas eles estão atrás do pão vivo que desceu do céu e não na frente. Eles são secundários e não prioritários na minha vida. Prioridade é o reino dos céus, prioridade é Jesus. O resto, as demais coisas, Ele mesmo vai me dar condições, ou Ele mesmo vai acrescentar, mas prioridade na minha vida é o reino do meu Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Então quem está nos guetos, nas ruas, nos becos, não tem desculpa para dar. Por isso que você que está em casa me assistindo aí agora, e talvez você já recebeu 1 milhão de convites se você não veio para Jesus, e você critica a gente porque a gente vai lá na favela buscar aquela pessoa que é viciada, que é drogada, que é traficante, que é maconheiro, que matou, que roubou, que estuprou, mas ele ouviu a voz de Deus. Você está aí até agora no seu apartamento de luxo e não ouviu. É verdade ou é mentira? Bem-aventurado é o que comer pão no reino dos céus. Bem-aventurado. Então a Santa Ceia não é o convite para pegar um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva. A Santa Ceia é um convite para mudar de lado, para falar assim: de hoje em diante eu me converto. E se já era convertido, hoje eu estou aqui mais uma vez brindando a minha salvação com este cálice nas mãos. Se já tinha certeza da minha salvação, hoje estou renovando a minha aliança de salvação com o meu Senhor. Se não tinha, hoje pela primeira vez na minha vida eu vou sair dessa igreja com a certeza da minha salvação. Amém, gente? Essa é a grande ceia. O dono da casa te chamou. Você não deu desculpas para estar aqui agora, graças a Deus. Mas também não dê desculpas para mudar de vida, para se tornar uma nova criatura.